Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje. O assunto orações coordenadas, um assunto importante que costuma cair em praticamente todos os concursos públicos, sejam eles civis ou militares. Antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, vamos fazer uma revisãozinha básica sobre o que é frase, o que é oração e o que é um período, tá? A frase, todo enunciado, digamos assim, capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, em um contexto de interação verbal. Então, a frase é todo enunciado capaz de transmitir ou de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação ou de interação verbal. Normalmente, o início e o final da frase são marcados na escrita por uma pontuação específica, como ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, né? As frases podem ser formadas por uma única ou por várias palavras, ok? Podem apresentar verbo ou não. Por exemplo, ai, socorro, o quê? Mas que coisa terrível, quanta bagunça, que tragédia, como assim? Tenho muito a fazer. Fogo! Que dia lindo! Então, exemplos de frases chamadas nominais, frases sem verbo, beleza? A frase ela pode ser interrogativa, quando houver entonação de pergunta. Por exemplo, que dia você volta? Geralmente finalizada com ponto de interrogação, não é verdade? Pode ser também uma frase exclamativa, com uma entonação expressiva, uma reação mais exaltada, né? Geralmente finalizada com ponto de exclamação ou reticências, como por exemplo, que horror, né? Na escrita, um pontinho de exclamação, né? No final da frase, marcando essa entonação expressiva, essa reação mais exaltada. A frase pode ser também declarativa. Elas não são marcadas por uma entonação expressiva ou intencional. Elas são geralmente declarações afirmativas ou negativas e finalizadas na escrita com um ponto final. Por exemplo, amanhã haverá aula normal. Ponto final. Beleza, é uma afirmação, uma declaração que foi feita. Ou pode ser também uma frase imperativa, que é um enunciado que traz um verbo no chamado modo imperativo, que nós já estudamos, né? Geralmente a frase imperativa sugere uma ordem e é finalizada pelo ponto de exclamação ou pelo ponto final. Por exemplo, fale mais baixo. Verbo no modo imperativo indicando uma ordem, beleza? O que é uma oração? A oração é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Como, por exemplo, corra, esses doces parecem muito gostosos, chove muito no inverno, e assim por diante, tá? Então, oração é uma frase, digamos assim, tá? É um enunciado linguístico que contém necessariamente, obrigatoriamente, um verbo ou locução verbal, beleza? Geralmente a oração apresenta um sujeito, que normalmente é quem pratica a ação sugerida pelo verbo, e o predicado, que é tudo aquilo que se informa acerca do sujeito, embora saibamos que há orações sem sujeito, não é verdade?
como por exemplo aquelas com o verbo haver no sentido de existir, verbos indicando um fenômeno da natureza, né? O fazer indicando o tempo decorrido, dentre outros casos, não é verdade? E o que seria o período? O período é um enunciado construído por uma ou mais orações, possuindo um sentido completo. Beleza? Se for um período simples, vai ser um período constituído por apenas uma única oração. Como por exemplo aqui, no exemplo 2, hoje fui ao banco. É um período simples formado por apenas uma oração, só existe um verbo nesse período, tá? E pode ser também um período composto, formado por mais de uma oração. Por exemplo, paguei as contas e fui ao curso. Duas orações, a primeira, paguei as contas, a segunda, fui ao curso. Elas estão, digamos assim, conectadas por uma palavrinha chamada conjunção. O que é conjunção? Conjunção é uma palavrinha que serve para linkar, conectar duas outras palavrinhas ou, mais geralmente, duas orações, tá? Então aqui essas orações elas estão coordenadas entre si, beleza? Conectadas por uma conjunção. Qual é a conjunção? A conjunção e. Orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo independentemente da outra, uma em relação à outra. Elas são completas em si mesmas. Uma não exerce função sintática em relação à outra. Elas são sintaticamente independentes. Paguei as contas, tem sujeito, oculto, eu. Quem paga, paga algo. Eu paguei o que? As contas, objeto direto. Beleza, ela está tranquila, está correta, digamos assim, na sua estruturação sintática. Fui ao curso. Quem foi ao curso? Eu, tenho sujeito. Eu fui aonde? Eu fui ao curso, adjunto adverbial de lugar, não é isso? Também estrutura sintática completa, inteira. Quer dizer, uma não exerce função sintática em relação à outra, elas estão apenas conectadas mediante a conjunção e, elas são coordenadas entre si. Se eventualmente uma das orações exercer uma função sintática em relação à outra, nós teremos um período composto por subordinação, certo? Por exemplo, quando cheguei ao banco, fiquei espantado com o tamanho da fila. Nós temos aí duas orações, uma chamada principal, fiquei espantado com o tamanho da fila, e a chamada subordinada, quando cheguei ao banco. Repare que a primeira oração, que está de azul, quando cheguei ao banco, exerce uma função sintática em relação à segunda, em relação à principal. Por quê? Eu fiquei espantado com o tamanho da fila. Show! Quando isso aconteceu? Em que momento eu fiquei espantado com o tamanho da fila? Quando cheguei ao banco. Repare que a primeira oração exerce uma função sintática em relação à segunda. A primeira é adjunto adverbial da segunda, porque indica uma circunstância de tempo. Em que momento eu fiquei espantado com o tamanho da fila? No momento no qual cheguei ao banco, quando cheguei ao banco. Então, quando uma oração exercer uma função sintática em relação à outra, qual a função sintática? Qualquer uma praticamente. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, agente da passiva, embora não seja reconhecida, mas existe, aposto, adjunto adverbial, adjunto nominal, enfim. Quando uma oração exercer uma função sintática em relação a outra, ela é chamada de subordinada, tá? Quando não exercer, elas vão ser simplesmente coordenadas entre si.